Olá, alunos dos quartos anos da Escola Valdomiro Gomes. Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa no ensino remoto. Hoje, nossa aula número 53. Como sempre fazemos, vamos registrar nossa atividade de hoje no caderno. Coloquem o nome completo da escola, a data de hoje, Sertãozinho, 25 de junho de 2021. O quarto ano ao qual você pertence, quarto A, B, C ou D, o nome da sua professora, professora Cláudia de manhã ou Maria Júlia à tarde, e vamos para a atividade de hoje, que vamos continuar com leitura e interpretação, observando e lendo uma fatura e carta de reclamação. Utilizaremos na nossa aula o nosso livro Novo Pitanguá de Língua Portuguesa do quarto ano. Antes de começar as atividades do dia de hoje, vamos fazer a correção das atividades da aula passada, né? A aula 51. Então, tinha aí algumas perguntinhas para a gente fazer. A número 1, para quem cada um desses conjuntos de regulamentos foi criado? Para pessoas adultas, né? Motoristas, consumidores e idosos. Lembrando, pessoal, quem já enviou a atividade, já foi corrigida particularmente, tudo bem. Quem não enviou ainda, vamos lá. Façam a correção e já enviem no particular do professor. Aí, a segunda pergunta, o que você sabe sobre esses regulamentos? Isso era uma resposta pessoal, né? Eu queria saber se vocês já tinham ouvido falar de algum deles. A 3 informa que nas páginas seguintes nós leremos uma fatura de energia elétrica e uma carta de reclamação feita por uma cliente insatisfeita com os valores cobrados na fatura. Qual dos regulamentos acima deve ser usado nesse caso? Para o caso de uma discordância de uma conta, a gente vai usar sempre o Código de Defesa do Consumidor, certo, pessoal? A número 4, letra A, que informações você imagina que o consumidor pode encontrar em uma fatura de energia elétrica? Era uma resposta pessoal. E a B, caso o consumidor encontre algum erro na fatura, o que você pensa que ele pode fazer para resolver essa situação? Também uma resposta pessoal. Queria saber o que vocês pensavam, não é? Então, façam a correção. Quem ainda não enviou, envie rapidamente para que a gente possa colocar presença para vocês aí na aula. Agora, vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós continuar com as atividades, não é, pessoal? Então, vocês vão abrir o livro na página 29, 30 e 31. São as 3 páginas que nós vamos trabalhar hoje. Ouçam com atenção a explicação antes de fazer a atividade. Vamos lá? Hoje, então, nós vamos novamente ler juntos no texto 1 a fatura de energia elétrica, né? Que a gente já até deu uma pincelada na última aula, né? Na aula 51, nós já falamos a respeito da fatura, dos campos, né? Do que aparece nela, né? Que primeiro em destaque é o nome da empresa que gerou essa fatura, né? Nesse primeiro campo aqui em destaque nós temos o valor para ser pago e a data de vencimento, quer dizer, o último dia que essa conta pode ser paga. Aqui ao lado, dentro desse campo, nós temos os canais de atendimento ao consumidor, o 0800, né? O e-mail para qualquer reclamação, não é isso? O site da empresa. Aqui nesse outro campo, nós temos os dados do cliente, certo? O endereço, o CPF, o nome completo,
da pessoa que vai receber essa conta, não é? Aqui nós temos a leitura, como foi descoberto quanto ela gastou. A leitura anterior e a leitura atual faz uma continha de menos de uma para outra e dá o valor do consumo, que foi 162 kWh. O que é kWh? kWh é a abreviatura de quilowatts por hora, que é a unidade de medida de energia, certo, pessoal? Aqui nesse outro campo nós temos a média de consumo, né, o histórico de consumo dessa cliente de todos os meses anteriores, né, quanto ela gastou por mês e quanto foi a conta, né? E aqui embaixo, ó, nós temos o número da nota fiscal, o vencimento da fatura, novamente o total do valor a pagar. Isso aqui é o que a gente chama de código de barras, para ser lido pelo leitor eletrônico do banco, né? Que passa lá aquele revolvinho, ou a mamãe coloca lá no caixa eletrônico debaixo do feixe de luz e ele faz a leitura desse código que vai apontar o valor e a data de vencimento da conta, certo? Só que a Luciana, né, ela não ficou satisfeita com o valor da conta, então ela fez uma reclamação. Para fazer uma reclamação, o consumidor normalmente tem que escrever uma carta ou, atualmente, um e-mail, né, um correio eletrônico, onde ele vai explicar o que houve e colocar os argumentos para defender o ponto de vista dele. Então, essa é a carta que a Luciana Gomes Vieira escreveu para a empresa Luzel. Então, olha lá, ao setor de cobrança de consumo de energia da empresa Luzel. Normalmente, na carta de reclamação, aparece isso aqui, ó, assunto, quer dizer, sobre o que ela vai reclamar. Qual é o assunto da carta? Assunto: revisão do valor cobrado na conta de energia elétrica. É o que ela quer que seja feito. E aí ela vai se apresentar primeiro. Olha como a carta começa. Eu, Luciana Gomes Vieira, inscrita no CPF de número 123.456.789-00, residente na Rua das Araras, número 78, na Vila das Palmeiras, CEP 12123-456, da cidade de Pirapora, estado de Minas Gerais, venho apresentar reclamação e pedido de revisão do valor cobrado na minha conta de energia elétrica do mês de julho de 2020. Então, vejam, ela se apresentou, falou quem ela era, onde ela morava e o que ela queria. Agora ela vai fazer os argumentos sobre a queixa dela. Olha, no segundo parágrafo, moro nesta residência há 5 anos e 10 meses. E durante esse período sempre houve estabilidade nos valores cobrados, como é possível verificar pelo histórico de consumo indicado na fatura. Contudo, neste mês foi cobrado um valor muito superior aos anteriores, cerca de 50% acima do valor médio cobrado. Nesta residência habitam 3 pessoas, e no mês anterior não houve qualquer alteração nos hábitos de consumo. Também não foi adquirido nenhum eletrodoméstico que eventualmente exigisse um consumo maior de eletricidade. Além disso, o reajuste anual da tarifa ainda não foi anunciado. Então, ela apresenta os argumentos dela para embasar a queixa dela, né? Dessa forma, venho requerer a revisão do valor cobrado na fatura e do consumo de energia neste mês. Então, é aqui que ela quer. Ela faz o requerimento da revisão do valor, né? Aí ela diz o que ela quer aqui no quarto parágrafo. Finalizando, ó, por fim, caso esta reclamação não seja respondida em até 30 dias, detalhando a revisão da conta e as providências tomadas quanto à avaliação da estrutura de distribuição, será ajuizada uma ação judicial.
E aí ela finaliza a carta com a cidade e a data, ó, Pirapora, 8 de agosto de 2020, e assina o nome dela, Luciana Gomes Vieira. Isso é uma carta de reclamação, certo, pessoal? Quando a gente não está de acordo com algum serviço cobrado, esse é um dos meios que a gente tem para tentar reverter a situação. Vamos seguir? Aí nós temos algumas atividades aí para vocês fazerem agora no próprio livro, tá, pessoal? Não precisa copiar no caderno. Então, a primeira, a fatura apresentou as informações que você havia imaginado antes da leitura? Lembra que antes da leitura eu perguntei para vocês o que vocês achavam que ia ter numa conta de energia? Foi só aquilo mesmo ou vocês descobriram que existem muitas informações? O que vocês acharam? A número 2. Com relação à carta de reclamação, foi essa a providência que você imaginou que poderia ser tomada diante de um erro da fatura? O que você esperava? Lembra? Tinha uma perguntinha lá, né, na página 28, que falava assim: caso o consumidor encontre algum erro na fatura, o que você pensa que ele pode fazer para resolver essa situação? Ela escreveu uma carta de reclamação. Era isso que você imaginava que ia acontecer? E vamos para o número 3. Por que o consumidor recebe mensalmente uma fatura de energia elétrica em sua residência? Por quê, pessoal? Só para saber qual foi a quantidade de energia consumida no mês? Para saber apenas o valor e a data que deve pagar sua conta de energia? Ou para saber e conferir qual foi a quantidade de energia consumida no mês e verificar qual é o valor e quando precisa pagar a conta? Vejam bem, olhem bem, pela quantidade de informações que estão lá, qual dessas 3 é a certa? Façam um X. A número 4. Quem é o destinatário da fatura lida? Para quem foi emitida essa fatura? Quem é que é o destinatário? Quem vai receber essa fatura? Lembra que tem um campo com o nome da pessoa que vai receber? Então, vocês vão olhar lá e colocar o nome da pessoa que está recebendo a fatura e como você descobriu isso, certo? A número 5. A qual mês essa fatura se refere? E qual é a data do pagamento? Olhem lá na continha que está na fatura que está na página 29 e vejam a que mês de referência essa fatura se remete, né? E na carta de reclamação ela até fala qual é o mês dessa fatura. E qual é a data máxima de pagamento? Número 6. Qual foi o consumo de energia no mês indicado na fatura? Foi 216 kWh, 162 kWh ou 55.000 kWh. Vocês vão fazer um X na alternativa que vocês acharem que é a correta, certo? E a número 7. Por que os campos valor a pagar e vencimento são destacados, quer dizer, estão mais aparecidos, vamos dizer assim, na fatura? Para que o consumidor localize essas informações facilmente ou porque são as únicas informações de que o consumidor precisa saber? Será que eu preciso saber só valor e vencimento da conta? Ou eu preciso prestar bastante atenção em todas as outras informações? Então, vocês vão fazer um X em uma das duas, a que vocês acharem correta. Para entregar as atividades, vocês já sabem. Assim que terminar de executar as tarefas, fotografe e mande no aplicativo no número particular do seu professor, para que a gente possa arquivar as tarefas prontas e comprovar a participação de vocês nas aulas. Se o seu telefone não está identificado com a professora, não esqueça de colocar seu nome no alto da página da atividade antes de fotografar.
E hoje é sexta, pessoal. Sexta e pertinho das férias. Então, faça essa lição o mais rápido possível, enviem para descansar, que daqui a pouco nós vamos ter um respiro grandão. Bom fim de semana, até a próxima aula. Cuidem-se bem e fiquem seguros. Beijos!